Muito obrigado pela presença. Meu nome é Afonso Borges, eu faço o projeto Sempre um Papo há tanto tempo que eu nem mais lembro. Mas deve ter uns 30 anos, que a gente vai comemorar ano que vem. Desde já convido a todos para ir ao nosso site, o site sempreumpapo.com.br. Tem lá não só a programação do Sempre um Papo, que vai aí até o final do ano, nós temos mais alguns eventos, como também cerca de 300 programas de TV que estão disponíveis para serem assistidos. Boa noite, Márcia Tiburi. Muito obrigado por ter vindo. Pode bater palma, gente, merece. Obrigada. Boa noite, Afonso Borges. Boa noite, gente. Muito obrigada por estarem aqui nesse calor e tudo. Vamos tentar conversar, né? Vamos, né? A gente podia chamar um fascista, o que você acha? Isso não tem. Vai ser um difícil aqui. Gente, eu tenho orgulho de dizer que eu já lancei todos os livros da Márcia. A Márcia é uma pessoa que, além de frequentadora assídua do Sempre um Papo, é uma amiga querida. Márcia, muito obrigado por mais essa alegria de estar aqui com a gente, tá? Eu que agradeço, de verdade. Obrigada. Márcia, que invenção foi esta? Bom, todo mundo tem família, não tem? Toda família tem problemas, não? Às vezes o problema em família pode ser um fascista. E aí a gente... Vocês não se depararam assim ao longo da vida com almoços, jantares, fins de semana, temporadas na praia, viagens à Disney ou coisa parecida, com uma pessoa com quem é impossível conversar? Eu já estive em situações assim em que, em função das opiniões de certas pessoas, todos os outros indivíduos ao redor se calam. E como eu dou aula de filosofia, trabalho com filosofia há tanto tempo assim, há vários anos, eu sempre pensei que a grande contribuição que a filosofia pode proporcionar à cultura, à vida, ao cotidiano, à política, é justamente o diálogo. Então, a tarefa histórica e material e orgânica de quem é filósofo, a meu ver, é a tarefa da conversação cuidadosa. E uma conversação, portanto, que implica uma qualificação. Uma qualificação no sentido de que é uma conversa que pretende chegar na sua própria especialização, né? Então, o diálogo nada mais é do que uma conversa que se especializa. Para isso acontecer, você tem que ter um diferente. Claro que sempre tem o diferente, porque a gente é diferente. Então, se a gente se propõe a conversar mesmo, a diferença vai aparecer. E precisa de uma fala, precisa de uma escuta, né, gente? Precisa de um eu, precisa de um tu, e precisa de um desejo em relação a esse outro que está ali perto. É claro, tem que ter esse desejo, tem que ter um outro que me torna aberto. Eu tenho que estar disponível para esse outro, mas assim, o outro ele é o objeto da minha curiosidade. Então, quando a gente vai conversar com alguém, a gente diz coisas muito simples, do tipo, de onde você é? Qual a sua profissão? Qual o seu signo? Qual a sua comida preferida? A gente fala um monte dessas coisinhas, né? Que são, assim, super simples, mas que elas sinalizam para aquele minimorum de curiosidade que a gente tem pelo outro, por essa pessoa que a gente desconhece. Então, o outro é um objeto sempre de curiosidade. Aí fiquei pensando, então, existem pessoas, contudo, né, existem pessoas que são indisponíveis, elas não têm essa curiosidade, mas a falta de curiosidade é uma profunda lacuna cognitiva. Sem a curiosidade, sem essa inclinação para o outro, é justamente a dimensão do outro que fica perdida. E se essa dimensão está perdida, não tem escuta e não tem nem comunicação. E por isso também que eu acho que na nossa cultura sem escuta, as pessoas assim estão delirando, endeusando, enlouquecidas atrás da informação. A informação virou o nosso capital. É um capital.
E a linguagem que a gente está trocando assim nessa época é uma linguagem em nível de informação. Num nível da fascistização, sobre a qual a gente pode aprofundar um pouco a conversa, a informação, em geral, é essa. Você é um idiota. Eu recebi muitas informações sobre meu livro atualmente. Elogios, né? Maravilhosos, né? Muitos, assim, por exemplo. Então, muita gente gostando do livro, o livro tendo uma recepção muito calorosa e amorosa por parte das pessoas, o que me deu muita esperança, que me deixou muito feliz, inclusive, porque se esse livro, com essa questão, desperta um afeto tão positivo, é porque nem tudo está perdido. Mas também muito xingamento, gente, uns muito engraçados. Por exemplo, vocês acham que um livro dessa forma, assim, com esse papel grossinho, com esse papel quadradinho, cheio de escritos, funcionaria como papel higiênico? Eu achei muita graça, porque às vezes aparece alguém, esse livro não serve nem para papel higiênico. Aí eu, hã? Aí eu tenho feito um gesto, que é assim, num mundo em que a linguagem é rebaixada ao xingamento, à maledicência e a essa informação nociva sobre o outro e suas obras, as pessoas fazem os gestos mais feios e falam as coisas mais feias. Aí eu adotei uma coisa que eu sempre achei ridícula, então agora eu vou fazer na frente de vocês esse gesto, tá? Você faz com a mão. Vocês pensaram que eu ia fazer outro gesto? Quando eu era punk, eu fazia outros gestos, mas agora, pelo amor de Deus, estou fazendo assim, mais amor, por favor. Esse livro é só para isso. Tanto, Afonso, eu acho que isso eu não te contei, né? Porque a gente não conversou sobre esses detalhes assim formais. Esse é um livrinho, um modesto livrinho, muito simples, que todas as pessoas podem ler, assim, feito justamente para que possa ser lido por muitas pessoas. E é um livrinho de autoajuda. É um livrinho de autoajuda, no sentido, assim, absoluto do termo. Se a gente não conseguir conversar com um fascista, porque, de fato, talvez isso seja impossível, pelo menos, talvez a gente consiga não se transformar em um. E se a gente conseguir não virar um fascista nesse contexto, eu acho que a gente já tem chance, assim, de seguir em frente e a barbárie pode ser contida. Ô, Márcia, por que você ideologizou o termo horroroso, o título? Porque poderia ser como conversar com um troglodita, com um outro termo que poderia ter uma similaridade. Mas por que você tornou este sujeito ideológico? Eu peguei esse termo da história, mas eu peguei também da língua de todo mundo. Eu não sei se você lembra do Filosofia Prática, tem uma epígrafe nele que é a seguinte, a epígrafe do Roland Barthes, que diz assim, por que não falar a língua de todo mundo? É claro que não existe a língua de todo mundo. Todos nós, dentro das nossas especializações, começamos a nos relacionar com uma terminologia que muitas vezes pode até acabar num jargão. Fazendo filosofia, isso é fácil, como em qualquer área especializada. Eu comecei a gostar de uma prática de filosofia com as pessoas, em vez de fazer filosofia para os meus pares acadêmicos. De vez em quando eu também faço uns artigos e uns livros a ver com isso. Mas eu pensei também em fazer uma filosofia com as pessoas. E acho que fazer filosofia com as pessoas é um trabalho, evidentemente, de linguagem, mas é também um trabalho que envolve fazer transitar certas ideias e colocar certas ideias à prova. Então, esse trabalho é um trabalho de experimentação. Nesse livro, tem um capítulo que chama Experimentum Crucis. Seria um bom nome, assim, sei lá, para um papel higiênico, uma marca de papel higiênico, Experimentum Crucis. Então, aliás, bom nome também para um livro de autoajuda. Faça você mesmo o seu Experimentum Crucis, né? Podia ser uma coisa assim. Enfim, e aí eu resolvi pegar o termo fascista, porque muita gente anda falando em fascista ultimamente. E esse termo tem uma história, eu não fiquei contando a história desse termo, mas esse termo vem da Roma Antiga, transita pela história política,
chega no ápice do fascismo italiano, né, quando então a gente encontra uma forma bem clássica do fascismo e elevada, né, à forma de Estado. Mas eu resolvi usar fascista num sentido bem coloquial, bem simples. E até deixei, como é um livro de filosofia, em que pese o fato dele ser também um livro de autoajuda, não é um livro de respostas, é um livro de questões. Então, as pessoas vão ler e vão ficar pensando, que fascista é esse? Claro que eu tento mostrar quem é essa figura do meu ponto de vista, do ponto de vista de quem está ali escrevendo, de quem pesquisou certas coisas. Bom, um texto, uma linha de discussão que sempre foi muito importante para mim, porque eu fiz mestrado e doutorado nessa linha, foi esse povo da chamada Escola de Frankfurt. Quem conhece um pouco as coisas que eu escrevi sabe que eu fiz mestrado e doutorado sobre a obra de um pensador do século XX, que foi o Theodor Adorno, que escreveu uma obra chamada A Personalidade Autoritária. E foi uma pesquisa feita nos Estados Unidos sobre o potencial fascismo dos americanos. E foi uma pesquisa que esse autor desenvolveu junto com outros teóricos, psicólogos, psicanalistas, enfim, sociólogos, gente que estava interessada em entender o modo como alguém se forma como um sujeito dos preconceitos. E o fascista é o mais extremado sujeito dos preconceitos. Ele não é um maluco, porque se ele fosse um maluco, ele era alguém perturbado, né, do ponto de vista psiquiátrico, talvez ele se transformasse num serial killer. Mas não, ele é um sujeito que politicamente e eticamente se autoriza a falar e agir num sentido de negação do outro. E esse livro, para quem conhece a personalidade autoritária do Adorno, ele é quase que uma tradução para a nossa época da personalidade autoritária, só que com uma linguagem mais simples, mais gostosa, enfim, espero eu, né, um jeito mais nosso, mais brasileiro de falar. Vários dos textos que estão aí dentro, pelo menos uns 30%, 40%, eu já vinha desenvolvendo no meu blog da Cult. Tanto que o título desse livro, Como Conversar com um Fascista, tem um artigo que tem esse título. É claro que eu revi o artigo, reformulei, melhorei, e todos esses artigos que estavam no blog foram modificados. Aliás, não são todos os artigos do blog, são alguns que tinham a ver com essa questão da personalidade autoritária e com esse fascismo, enfim, na vida cotidiana, né, que é esse autoritarismo na vida cotidiana. Então, foi isso. Agora, sim, o que é o fascista, né, para a gente se entender? Todos nós podemos ter preconceitos. Todos nós podemos ter afetos negativos, e temos. Uma das questões, aliás, fazendo um parêntese aqui que eu quis mostrar no livro, é que é bem importante a gente saber que os afetos não são naturais, que os afetos são provocados. Então, parecem naturais porque eles se tornam uma espécie de segunda natureza, porque nós nos acostumamos a eles e paramos de questioná-los. E porque nós, enfim, estamos jogados dentro deles, submersos, enfim, nos nossos afetos. Mas todo afeto é provocado. E um afeto provoca outro afeto. Nós, com as nossas ações, com os nossos olhares, com as nossas palavras, com os nossos gestos, com os nossos corpos, nós provocamos afetos uns nos outros. Mas o ódio é um afeto provocado, assim como qualquer outro tipo de afeto negativo ou positivo. No Brasil, é interessantíssimo pensar na produção útil do ódio nesse momento. É importante ver isso. No Brasil, por exemplo, um afeto muito interessante também de se analisar é o afeto da inveja. No Olho de Vidro, que é um outro livro meu sobre televisão, eu falei disso, falei que a televisão administra o afeto da inveja nas pessoas, que é um desejo castrado, quer dizer, não consegui ter desejo, então eu fico vivendo no âmbito da inveja. Depois a gente pode até falar mais sobre isso. Mas eu quis colocar o seguinte, que podemos ter esses afetos negativos, podemos até ter preconceitos, podemos não gostar do outro, podemos, assim, não querer casar com alguém que não seja da nossa religião, raça, etnia, sexualidade, gênero, sei lá,
Essas questões todas estão em jogo. Mas, por que eu preciso espetacularizar a minha negação do outro? Por que eu preciso negar o outro até um ponto disso virar um espetáculo? E aí que vem no livro, uma das questões que eu acho que são interessantes assim, de se pensar, é que o fascismo ele é um jogo de linguagem. Então, como qualquer outra coisa que a gente faz em termos de linguagem, tem um jogo que está sendo jogado. Esse jogo implica um discurso violento contra o outro. E um discurso que tem um lucro muito interessante subjetivamente, que vocês talvez tenham experimentado de um lado ou de outro. E tem que tomar cuidado com isso. Porque aí vem também a ideia de nós podemos ter dentro de nós uma personalidade autoritária que está lá em germe, né? E aí, esse jogo de linguagem é caracterizado, então, por uma violência que eu faço com o outro que me garante um lucro muito simples, que é o seguinte: se eu chamo o outro de negro, num sentido mal, ou o adjetivo, como aconteceu no Brasil várias vezes agora, quantos exemplos das atrizes, das apresentadoras de jornal, dos jogadores de futebol. Se eu agrido uma pessoa por sua raça, eu garanto para mim que eu sou de uma raça superior. Se eu agrido o outro, se eu xingo, se eu digo alguma bobagem, alguém disse assim sobre esse livro, não li, não gostei. Muita gente fala isso. Mas teve um que disse uma coisa muito curiosa, ele disse assim: tenho visto uns trechos desse livro por aí. Eu já tinha... muito pior do que eu pensava, e olha que eu já tinha uma expectativa muito baixa. Então, assim, o cara me rebaixou o meu livro, junto com o livro rebaixou a autora, rebaixou tudo que ele podia, e aí ele se sentiu o tal. Para ele poder se sentir alguma coisa, se sentir o tal, ele vai lá e rebaixa o outro. Então, mostra que... Isso, gente, qualquer banca de mestrado, doutorado, de trabalho de conclusão, gente, qualquer advogado, médico... Um dia eu fui num médico levar minha filha que tinha quebrado, tirar o gesso do dedo, e o médico, lá em São Paulo, no hospital, não lembro qual, o sujeito fala assim, ele pega a mão da minha filha, era um senhor velho, assim, e eu acho que ele estava muito cansado, ele estava com algum problema, ele disse, assim, com um esnobismo e uma raiva, minha filha era pequena, ele falou assim, isso está fedendo. Aí eu, meu, que sério, uau! Aí você pode ficar muito machucado por isso, porque você não está acostumado. Mas, gente, eu sou descendente de italianos, me criei na Serra Gaúcha. Assim, ouvi gente falando que tem que matar todo mundo, botar todo mundo, enfim, morto com um gancho pendurado no queixo. Foi uma das coisas que eu mais ouvi na minha infância. Então, eu não me assusto quando eu vejo alguém assim sendo muito agressivo. E aí que a gente vê essa agressão que tem uma função, né? Uma função de lucro subjetivo bem imediato. Porque até eu esperar, pensa só, né? Se eu sou um sujeito muito humilhado, se eu me sinto muito mal, se eu sou muito ressentido, seja porque sou de uma classe desfavorecida, ou sou de uma classe favorecida, mas estou perdendo alguma coisa, porque não estou sendo valorizado como eu acho que eu deveria ser. Seja por minha mãe, meu pai, meus irmãos, no meu trabalho, a cena pública. Quer dizer, as pessoas começam a brigar e xingar muito quem não lhes dá um reconhecimento. Imagina um sujeito assim, totalmente carente de reconhecimento. Ou querendo mais, porque isso também, às vezes, se torna uma devoração, né? Você ganhou um pouquinho, você quer mais. Você é rico e você quer que todo mundo te ame. Você é, sei lá, branco e quer que todo mundo te ame. Você é homem e quer que todo mundo te ame. Você quer muito, quer demais das pessoas ao seu redor, e se você não recebe isso, você pode desenvolver um ressentimento bem pesado. Na base desse ressentimento, também a gente pode explorar a paranoia do sujeito. Aí a paranoia também pensada, nesse caso, não como uma categoria apenas psiquiátrica ou psicanalítica, mas pensada como uma categoria filosófica, um fechamento em si mesmo, uma falta de abertura para o outro. Um idiotismo, né? O sujeito que se torna ídios, ele se torna fechado dentro dele mesmo, apenas para si. Então, eu quis mexer com isso, mostrar que o fascista é aquele sujeito que não é apenas uma pessoa comum como qualquer outra,
que tem lá os seus medos, os seus problemas, a sua vergonha, a sua raivinha do outro, às vezes ama, às vezes odeia. Não, é alguém que precisa espetacularizar tudo isso, porque ele lucra subjetivamente ao espezinhar, ao humilhar o outro. Tem um capítulo, aliás, sobre a humilhação no livro, que já tinha, aliás, eu vinha trabalhando isso no Filosofia Prática também. Márcia, falando um pouquinho da coluna na matéria da Eliane Brum, que misturou a questão do Enem com o seu livro. Está faltando... O seu livro diz isso o tempo inteiro, minha pergunta é só para afirmar isso, é claro. Está faltando pensamento, né? Então, no Filosofia Prática também já falava disso, né? Junto com a ausência de pensamento, que é uma questão que foi levantada assim, com bastante força pela Hannah Arendt, que eu trabalhei bastante naquele livro, eu fiquei pensando, a gente também vive um vazio da emoção, né? Então, a correria das pessoas atrás de uma emoção, de emoções, que se relacionam ao dinheiro que se pode pagar por uma determinada emoção em função das classes, enfim, da relação com o capital mesmo. E eu falei também de um vazio da ação. A política contemporânea, ela é puro vazio da ação. Essa política, tanto a política no sentido do trânsito das ideias políticas, dos nossos embates, do caráter, digamos, agonístico, né, da nossa vida política, mas também no sentido da administração mesmo, da governalidade, da estrutura das instituições e tal, a gente vive um vazio. A gente não sabe o que fazer. O cidadão não sabe em quem votar, não sabe o que fazer, desliga dessa questão, prefere ficar com o dito oportunista, né, de que o poder corrompe, e que se ele entrar para fazer política em algum nível, ele vai se sujar, né? Então, você precisa, enquanto pobre, oprimido, ralado, trabalhador, desprezado, maltratado, você tem que acreditar também nessa conversa fiada, inventada pelas elites do poder. E, então, acho que essa é uma coisa assim, que a gente tem que desmanchar. Mas a gente tem preferido isso, né? Porque a gente vive correndo também atrás da sobrevivência e, digamos, no nível de relação com a política, que é um nível que implica sempre uma desqualificação da política, que é a nossa própria desqualificação. A gente não sabe o que está fazendo, né? Eu fico muito impressionada que isso que é a coisa que me estarrece, assim, é que eu acho que essa onda de fascismo que nos pegou agora, ela foi orquestrada. É muito útil esse ódio todo nesse momento, gente. É muito útil. E nós somos muito otários nesse círculo cínico. E, quer dizer, as pessoas que se manifestam à maneira fascista, elas demonstram, elas dão a prova daquilo que é também nuclear no fascismo, que é a burrice da própria expressão. Burrice é um termo também que eu venho trabalhando faz tempo e que não é um termo meu. Tem gente que diz, que briga comigo assim nas redes sociais, briga comigo, mas eu não brigo de volta, né? Que só tenho amor para dar. Eu não brigo de volta, mas as pessoas dizem assim, você chama de burro quem não pensa igual a você. Não. Quem não pensa igual a mim é uma pessoa que não pensa igual a mim. Eu espero também deixar de pensar igual a mim e pensar melhor, pensar outra coisa. Mas quem é o burro? O burro é esse sujeito que tem uma lacuna profunda de cognição porque lhe falta o outro. E eu acho que isso é fomentado, gente. A burrice a gente compra todo dia na publicidade, que ordena um pensamento pronto, que dá justamente um ordenamento, um imperativo, compre. Mas que pode também dar um outro imperativo, e é o que a televisão tem feito, odeie. E as pessoas odeiam. Então, assim, família é riquíssimo ver isso. Quem tem família, uma família de gente simples, porque não tem pais intelectuais, essas coisas, familiares intelectuais, um pouquinho mais elaborados, assim, você vê as pessoas falando as maiores asneiras, a televisão diz, está dito. Aí as pessoas sabem nomear direitinho quem presta e quem não presta. E é muito engraçado de ver, porque você vê a pessoa sendo vítima de um jogo pré-estabelecido. Quem falava em burrice, só para dar uma aprofundadinha mínima, todo mundo falou, né, gente, num certo sentido. Mas vamos esclarecer assim. Sócrates, que era um pensador irônico, que teria, se escrevesse alguma coisa, escreveria Como Conversar com um Fascista. Nunca escreveu nada, vocês sabem, né, Sócrates. Sócrates falava da ignorância, ele falava, eu sei que nada sei, então, aquela ignorância filosófica.
que é uma ignorância saudável, que nos dá as nossas maiores alegrias intelectuais. Uma hora a gente descobre uma obra de arte, uma música, uma pessoa, um lugar, uma ideia. A gente fica feliz porque descobriu alguma coisa que não se conhecia. Essa é a ignorância filosófica. Essa ignorância filosófica, ela transita na história como um não saber cheio de potência de saber, mas sempre sendo construída, assim, digamos, sendo superada e, ao mesmo tempo, voltando como crítica, né? Na dúvida tem também um germezinho de ignorância. Eu só posso duvidar porque eu não sei de alguma coisa daquilo que você está falando, por exemplo. Aí, quando se fala em burrice, a gente encontra Kant falando de burrice, ela é uma doença mental. A gente encontra Nietzsche falando do sujeito que usa viseiras, que não enxerga mais longe. E no coloquial a gente fala, né, tem um ditado popular, né, uma expressão popular que não enxerga um palmo diante do nariz, né, o sujeito míope. Mas na dialética do esclarecimento, Adorno e Horkheimer, o último capítulo do livro é sobre a burrice. Eles falam sobre a burrice. Dummheit, em alemão. Então, a burrice como um problema não apenas cognitivo, o Adorno escreveu mais sobre isso em outros livros. A burrice não seria apenas uma lacuna de cognição pura e simples. Quando a pessoa não entende alguma coisa, é muito grave. Eu costumo dizer que a pessoa burra não prejudica apenas a si mesma, ela prejudica o outro. Você não consegue conversar com uma pessoa burra, que é o fascista. Só que o fascista, ele espetaculariza isso. Com a questão da Simone de Beauvoir, então. Vocês viram o tanto de asneira que apareceu. O machismo é primo, irmão do fascismo. Aliás, o machismo talvez seja a origem do fascismo, e não o contrário. Então, também tem que se fazer essa desmontagem da cultura patriarcal, em que o outro não existe, a mulher não existe e o resto, então, nem se fala. Então, tem que pensar nisso, né? Tem que pensar que o espetáculo de estupidez que apareceu, e a Eliane pegou justamente esse aspecto, né? A moção, a moção dos vereadores de Campinas contra Simone de Beauvoir. 25 vereadores votaram a favor. Foi Gente, não. A mulher já morreu, é só um livro. É um conteúdo de vestibular, tinha um monte de gente. É que nem a gente que não gosta do Locke fazer uma moção contra Locke. Gente, ou contra Hobbes, que era um pensador da tirania. Aí você virou mais um burro assim que dá vergonha alheia. Vocês já sentiram vergonha alheia? Só que esses sujeitos da vergonha alheia estão governando a sociedade. É uma coisa assim que você fica, como é possível? Então atingimos, como diz Eliane, a burrice máxima. A burrice máxima. No livro tem um capítulo que chama A Arte de Escrever para Idiotas. E foi um artigo que eu escrevi assim, numa situação lá mais alegre e festiva, que eu escrevi com o Rubens. A gente estava de férias. Não vou botar teu nome, porque ele estava me ajudando a escrever o artigo, e eu tinha roubado a ideia dele, porque ele que ficava falando, porque a arte diz, como é que é? Não, esses caras são especialistas na arte de escrever para idiotas. Eu disse, vamos escrever sobre isso, e como eu tinha que escrever para o blog, escrevi para o blog. O blog deu um salto, assim, lá tinha os seus visitantes, sempre naquele dia, acho que o mundo inteiro leu o tal do artigo. E foi muito engraçado. E aí, muitas pessoas que vestiram a carapuça e ficaram me xingando. Mas nunca xingaram o meu coautor. Nunca. Ninguém pegou no pé do Rubens, meu coautor. Só no meu. Uns caras que misturavam o seu fascismo com o seu machismo. Bom, eu, como estava contando para o Afonso, tenho uma curtição de ser bruxa em 2015, né, gente? Então tá tudo bem, pode... A gente conta esse negócio, é maravilhoso. Depois eu conto, é bem engraçado. Tem que pôr um quadro isso. É assustador. Eu acho que eu não posso contar, Afonso, que está gravando. Depois você corta fora. Pode contar, só para o pessoal. Você corta essa parte, eu conto, porque depois vai por aí e pode ter consequências muito terríveis. Eu conto. Né? Mas olha só, aí o livro, nesse Arte de Escrever para Idiotas, a gente fica lá classificando os tipos de escritores que ganham uma vida. Esses caras, que eu não vou citar o nome também, mas que estão nas televisões por aí, nos jornais, nas revistas, ganhando muito dinheiro para escrever merda, mas ganham muito dinheiro. Me dá uma pena no povo que não sabe que essa gente é paga,
Que, assim, se a tendência contrária pagasse mais, eles escreveriam ao contrário. É bem provável. Porque uma das características do fascista é que ele segue a tendência dominante. O negócio dele é se dar bem. O fascistinha, né? Mas tem uma categoria que é própria do fascista, que é o sujeito que, assim, não leu, não vai ler e tem raiva de quem leu. Ele não vai fazer nenhum esforço para entender. E aí a gente teve que categorizar em alta epistemologia acadêmica, que é a figura do burro mesmo. Tem gente que é só burro mesmo. Nem fascista não dá para chamar, porque aí seria, digamos, difícil para a pessoa também entender do que se trata. Né? Quer que eu conte a história? Quero, é boa. Ai, gente, é uma história chata. Foi assim. Vocês sabem que eu sou feminista, né? Você pode falar do partido, inclusive. Pode falar do partido, depois, se quiser. Eu conto tudo. Aí eu sou feminista. Convido, aliás, todos a todas as mulheres e, enfim, todas as pessoas que acharem que devem se tornarem feministas ou apoiadores da causa do feminismo. Olha só, aí eu fui para um negócio lá que me chamaram, que chamava audiência pública do Senado, sobre a discussão, era uma discussão sobre a legalização do aborto, a tal da audiência. Talvez algum de vocês tenha visto esse negócio nas redes sociais. Aconteceu uma coisa muito chata, que era assim, ali era um momento, aliás, que me inspirou muito. Eu estava pensando, estou para publicar esse livro, Como Conversar com um Fascista, e era o caso. Porque as pessoas que participam de certos movimentos contra a legalização do aborto são pessoas que operam um discurso por meio de falácias absurdas. Como filósofa, eu só fui mostrar quais eram as falácias. Inclusive, eu tive que usar a palavra falácia. O que é uma falácia? A falácia é um tipo de conversa, é um tipo de argumento meio falso, mas que parece que é meio verdadeiro. Então, assim, por exemplo, as pessoas que são contra a legalização do aborto diziam assim, mas a vida do embrião... Então, essa é a chamada falácia do apelo à vida do embrião. Ninguém sabe da vida do embrião, a vida do embrião, qual é a qualificação da vida do embrião. A gente tira toda a discussão das outras questões sobre a vida, da vida das mulheres, da vida da mulher que está com o embrião em seu corpo, desvia a atenção e começa a falar da vida do embrião. É que nem você ter sido, sei lá, você tem um namorado, uma namorada, você foi traído e vocês tinham uma combinação, por exemplo, de não trair no sentido sexual um ao outro. E aí, de repente, vem à tona a traição e você começa a falar, olha essa água não está do jeito que eu gosto. Essa água não está gelada como deveria estar, tinha que ter 3 pedrinhas de gelo. E aí você fica, porque as pedrinhas de gelo foram as pedrinhas de gelo que me levaram a fazer tudo que eu tenho feito. E aí você desvia também, porque essa pessoa fala, mas você não devia ter feito o que você está fazendo. Aí você diz, mas como? Você tem que perceber que tem gelo, que está faltando gelo dentro dessa água. Vocês não sabem fazer esse tipo de conversa cretina? Vocês nunca desviaram a atenção de ninguém numa conversa? Então, o fascismo, o discurso fascista, ele é especialista em trocar o assunto. A gente vai falar de outra coisa quando se trata de tomar uma decisão, de, enfim, enfrentar uma verdade em sentido ontológico e técnico, tá? Mas isso também a gente pode falar melhor depois. Bom, e aí eu fui lá e falei as coisas que eu tinha que falar, e aí foi muito chato, porque eu quase perdi meu emprego, essa parte tem que cortar, e eu quase perdi meu emprego, porque, afinal de contas, eu não sabia que eu era funcionária, sabia, mas não tinha me dado conta que eu sou funcionária de uma universidade presbiteriana, ou seja, que tem uma mantenedora que é uma igreja, gente. Eu dou aula. E aí, ninguém nunca me perguntou como era para ser apresentada, porque se alguém me pergunta como é que você quer ser apresentada, eu digo, eu quero que me apresente como filósofa, que eu acho, assim, uma coisa legal de dizer, porque tem gente que até fica de mal também, porque eu falo sou filósofa, como se fosse... Eu falo mesmo, desde que eu aprendi, para causar, assim, uma impressão meio esquisita. E aí... estava escrito na plaquinha Márcia Tiburi, professora da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Aí quase, enfim, perdi meu emprego. Mas a coisa que é interessante nessa história é que chegou um deputado que começou a me intimidar com essa questão. Foi mega grosseiro, tosco, assim, uma coisa muito desagradável.
Eu nem me ligando no que estava se passando, esse sujeito fez o reitor da minha universidade se pronunciar. Por sorte, o reitor era uma pessoa lúcida e mandou uma carta lá pública dizendo que eu tinha liberdade de cátedra, e por aí foi. Enfim, a coisa foi mais ou menos isso, mas o mais curioso é que eu e minhas outras colegas professoras envolvidas com a questão da legalização do aborto, todas nós ativistas, mas, sobretudo, pessoas que estudam a questão, e professoras, né? Quer dizer, sou professora, posso até não saber tudo, mas eu faço o meu esforço ético de tentar conhecer, pelo menos, as coisas que eu tento conhecer, pesquisar com decência, né? Com cuidado, algumas coisas. E aí, no final, enfim, fomos todas muito maltratadas, as pessoas não conseguiam entender o que a gente falava. Todos os deputados, todos não, mas os deputados da bancada, da parte bíblia, da bancada BBB, estavam lá. Eles são muito ignorantes. No final, com a elegância possível no contexto, eu tive que dizer que, afinal de contas, a gente estava vivendo ali um pseudo-debate, ninguém estava conseguindo conversar com ninguém sobre aquilo, eles não tinham o que dizer. Então, eu me lembro de um que falou assim, eu falei falácia, então ele começou a falar falácia, ele pegou essa palavra, aí ele dizia, você é que é uma falácia. Com membro sexual, não órgão sexual, não? Oi? Ele não confundiu com órgão sexual, não? É possível. E aí, enfim, ficou uma coisa muito desagradável. No final, eu disse que eu ficava muito triste na condição de professora de ter que conversar com pessoas que não tinham nenhum nível de qualificação para uma conversa real. E ali também aparecia, então, esse desafio. Como que a gente vai fazer se as figuras fascistoides da nossa cultura, os sujeitos que operam por aí nos diversos níveis, no governo, na vida pública em geral, nas instituições de um modo geral, na universidade, tem um capítulo aqui sobre coronelismo intelectual também. Então, como é que a gente vai fazer se a gente quiser fazer uma sociedade justa, com um desejo de democracia, onde os direitos fundamentais sejam respeitados? Como que a gente vai fazer para construir uma sociedade assim bacana de se viver, onde as pessoas possam ser respeitadas, se aqueles que comandam são figuras tão torpes e tão despreparadas e que, aí vem a questão também interessante, tem transformado a ignorância numa espécie de razão de Estado. Então, essa burrice não é uma burrice também sem aplicabilidade. Os sujeitos esses, eles estão usando tudo isso. Eu acho até que o projeto não é só porque eles são fundamentalistas e burros, num sentido assim mais genérico. É também muito útil você ser burro e fundamentalista. E é muito bom você fingir que não está entendendo o que está se passando na sociedade. Você fica protegido, e se você está com o poder na mão, melhor ainda. Aí você finge que você não tem, que você não roubou, que o seu dinheiro não está na Suíça. Mas você não contou o caso. Qual deles? O da bruxa. Ah, sim, que eles ficaram me xingando? Contando isso para contar o caso da bruxa. Ah, eles ficaram me xingando. Não, do que escreveram para você. Ah, sim, escreveram lá nos Estados Unidos, essa parte. Ah, sim, ficaram falando mal de mim na igreja. Aí eu fiquei me sentindo uma bruxa em 2015, a bruxa de 2015. Mas isso eu acho que todas as mulheres que hoje em dia defendem a legalização do aborto no Brasil se sentem. E se você falar, então você vai ser a figura da vez. Mas, de fato, a igreja ficou bastante revoltada e teve gente... Por sorte, a igreja é que nem a igreja católica. Qualquer igreja tem gente de tudo quanto é tipo. Então, tem as mentalidades mais abertas, mais preparadas, as menos preparadas. E havia, sem dúvida, assim, um estarrecimento. Surgiram várias pessoas falando e tal. Eu fiquei realmente me sentindo uma bruxa. Eu e a Simone de Beauvoir. Então... Gente, vamos dar uma paradinha, fazer perguntas, senão nós vamos ficar aqui conversando o tempo inteiro. Eu queria perguntar sobre impotência, porque quando você fala que estamos sendo comandados por essas pessoas burras, dá uma sensação de impotência, da mesma forma que dá uma sensação de impotência quando você vai conversar ou tentar conversar com uma pessoa fascista. Você pode falar sobre isso? O Spinoza fala que quando um governante quer comandar o povo, submeter o povo, basta ele produzir tristeza no povo. E a tristeza é um afeto impotente, então tem que fazer as pessoas se sentirem impotentes.
Aí você inventa as PLs mais absurdas, as PECs mais ridículas. Você inventa coisas assim, idiotérrimas, que fazem a gente se sentir mal. Todo o retrocesso que tem acontecido no Brasil atual, enfim, para usar o exemplo da burrice máxima, moções contra Simone de Beauvoir, e toda a questão dos direitos reprodutivos, do aborto, essa lei do terrorismo, esse monte de coisa maluca que rola no Brasil hoje, tudo isso é para produzir impotência em nós. Então, acho que nós nos sentimos impotentes. Ao mesmo tempo, essa impotência nossa é produzida pela impotência do ressentimento, que é a impotência que o fascista transforma em violência, e uma violência que age contra nós. Contra, enfim, os cidadãos. Os cidadãos ficam, então, calados, infelizes, deprimidos. Tem um capítulo no livro, aliás, sobre depressão. Para mim, a depressão é uma categoria política, e não é à toa, então, que exista hoje em dia essa epidemia de depressão. As pessoas pensam que estão deprimidas porque não conseguiram realizar um projeto pessoal ou porque a vida não tem sentido, quando, na verdade, elas estão sendo hipersensíveis, sem saber, a uma circunstância política, social, muito pesada. Quem consegue ficar de bem com o que está acontecendo com o Rio Doce, com Mariana e tudo, não é possível você, mesmo que você não seja atingido diretamente com isso, o simples fato de você saber que uma catástrofe dessas acontece, causa um profundo mal-estar. Dá uma sensação de falência da condição humana, de ter sido enganado, e, sobretudo, independente disso, o fato de que uma injustiça aconteceu, de que a vida, o bioma, o rio, as pessoas ao redor, a cultura, as casas, a cidade, tudo isso, enfim, foi levado para o nada, né? Então, acho que o enfrentamento com esse nada, ele é muito pesado. E, em nível político, a gente tem vivido isso já faz tempo. Então, viver no Brasil é muito ruim. E, ao mesmo tempo, a gente pensa isso, se você é um otimista e pensa isso como um desafio, você cria, né? Tenta criar o lugar onde você vive, recriar, refazer. Mas, assim, eu coloquei, então, que como conversar com o fascista era um experimento teórico-prático e ético-político. Não quer dizer que vai dar certo, claro que tem uma super ironia, então, nessa frase, mas tem, na página 46, um procedimento, os 3 tempos em que o sujeito que se enfrenta com esse experimento tem que operar. Então, um tempo de enfrentamento, não vou... Querem que eu leia para vocês? Um parágrafo, posso? Vou ler, tá? Quem tem o livro pode acompanhar. É uma estratégia teórico-prática, nesse caso, para sair da impotência. Quer ver? Primeiro, então, os 3 tempos dessa estratégia. Primeiro, o tempo do outro, como um tempo assombrado. Tempo apavorante, enquanto o outro é sempre o desconhecido, aquele que ameaça, em algum sentido, a minha realidade, a minha ordem. Então, primeiro eu tenho que ficar nesse tempo. É muito difícil. É muito difícil porque, no convite à fascistização, se eu encontro uma pessoa qualquer, se ela é da minha mesma classe social, eu vou, assim, tentar me mostrar melhor do que ela. Ou então vou esnobá-la. Mas, se ela é alguém que, sei lá, está estereotipado por ser gay, lésbica, bandido, sei lá, negro, está no escuro, sei lá, eu já fico fechado. Então, eu tenho que aceitar esse tempo assombrado. O outro pode ser qualquer coisa, eu não sei. Eu tenho que sair, nesse caso, eu tenho que suportar o estereótipo. Porque a perplexidade é um estado cognitivo e afetivo interessantíssimo, mas a consciência dessa perplexidade é o que a gente busca quando faz filosofia, né? Então, por que estou assustado? Por que estou impressionado? O que significa essa experiência, dessa impressão, dessa perturbação? Quando a gente faz filosofia, você faz isso, né? Você faz alguma coisa que possa provocar as pessoas. Talvez isso que você chama de perplexidade seja o efeito de uma
provocação. Tomara que as pessoas se sintam provocadas.